Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Betel. Nós gostaríamos de lembrar que enquanto está ocorrendo esse culto, você pode mandar aí no chat do YouTube o seu pedido de oração, o seu agradecimento a Deus, e nesse momento iremos ouvir uma canção. Estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe, se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Depois dessa canção, convido os irmãos que estão nos assistindo a curvar a sua cabeça junto comigo e orarmos a Deus. Pai querido, Pai amado, te rendemos graças por esse dia, Senhor, te rendemos graças por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha cada vez mais nos abençoar, nos capacitar, coloca a tua mão sobre nossa vida e sobre nossas famílias, ó Deus. Venha agir sobre a tua igreja, meu Senhor Jesus. Desde já é assim que eu oro e te agradeço por todas as bênçãos, todas as riquezas que vêm do céu para as nossas vidas, meu Pai. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto
ardente louvor, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso. Então, já que a gente não está podendo participar desses momentos de confraternização, nós iremos agora acompanhar os vídeos de alguns irmãos, como estão em suas casas, para matar um pouco dessa saudade. Boa noite, igreja. Boa noite, pastor. Estamos felizes, estamos aqui, não estamos, por algum motivo, não estamos no templo para estar no culto do Senhor, mas nos nossos lares nós estamos assistindo o culto. A palavra do Senhor está sendo pregada e nós devemos agradecer por isso. Estamos passando por uma situação difícil, todos nós, com esse vírus que assola, que preocupa muita gente, preocupa todos nós, preocupa a igreja, tudo isso, mas nós temos um Deus todo-poderoso que vai nos livrar disso. Nós vamos vencer. Vamos vencer em nome de Jesus, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Um abraço, igreja, para todos nós. Boa noite, meus irmãos da Igreja Betel. Estou aqui junto com a minha família para falar um pouco para vocês da nossa convivência nesse período de quarentena. Estamos aqui reunidos. É um momento muito difícil, bem delicado, mas nós temos tirado esse momento para algumas situações e principalmente para aproveitar momentos que nós não tínhamos mais oportunidades porque a correria do dia a dia não permitia. Estamos brincando, estamos nos divertindo, jogamos em alguns momentos, também temos assistido a alguns filmes e é isso. Temos também individualmente cada um seu momento de oração e nós temos também nos lembrado das pessoas que estão precisando, que nesse momento tem muita gente precisando muito de nossas orações. Também, meus irmãos, é um momento de reflexão. Essa semana eu vi um vídeo do pastor Moab que ele dizia o seguinte: esse não é o momento para nós perguntarmos por quê, mas perguntarmos para quê. Para quê? O que Deus quer nos ensinar com essa situação? O que nós devemos aprender com esses momentos difíceis que estamos enfrentando? E hoje, meus irmãos, estava lendo aqui João 11, capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Chega no versículo 21, diz o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Meus irmãos, eu queria passar para os irmãos só duas situações que nesse período a gente aprende bastante. Eu aprendi também dois momentos, duas situações importantes nesse versículo, quando Marta diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira, meus irmãos, é que se o Senhor Jesus está conosco,
a morte não tem poder sobre nós. As dificuldades do dia a dia elas vão vir, mas se o Senhor estiver conosco, a morte não prevalecerá sobre nós. Esse é um dos ensinamentos que eu aprendo. A nossa precisão de que Deus esteja conosco. E o segundo, meus irmãos, a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse momento, nesse versículo aqui, quando Marta diz: Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido, é a nossa dependência de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós dependemos totalmente de Deus para que as coisas venham a acontecer em nossas vidas. E esses momentos, nós precisamos tirar esses momentos de reflexão para refletirmos com nossa família. Nós percebemos também e vemos muitas notícias, nós somos bombardeados de notícias em todos os momentos, notícias boas, ultimamente mais notícias ruins, mas eu queria deixar apenas uma mensagem para os irmãos. As notícias ruins, elas vão nos atacar a todo momento, certo? Só que nós devemos levar essas notícias até Deus através de nossas orações. Meus irmãos, esta é a nossa mensagem, é o que nós queremos passar para os irmãos, queremos dizer aos irmãos que estamos bem, estamos em casa, estamos nos divertindo bastante e esperamos logo essa situação passe para que nós possamos estar juntos novamente e nos confraternizando. Amém. Graça e paz, igreja! Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Fique bem quietinho, tá? Muito boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo durante o culto. A gente queria desejar que a paz do Senhor esteja com cada um, em cada lar, em cada família. Esse vídeo é uma forma, a gente está fazendo esse vídeo bem diferente, né? É uma forma de a gente estar conectado em meio a toda essa situação. Lembrando, a igreja não está fechada, a igreja está nas casas, né? E estamos também fazendo, inclusive, muitas ações, não apenas esse culto online, mas estamos fazendo várias programações através de aplicativos, né? Estamos usando live do Instagram com os jovens. Durante as nossas escolas bíblicas, estamos fazendo durante o mesmo horário, domingo pela manhã, às 10 horas, estamos usando o aplicativo Zoom. E todas essas são formas que a gente pode estar conectado. Estamos passando por um momento, talvez único na história recente, não apenas do nosso país, mas do mundo inteiro. E ninguém melhor do que a igreja para ser a resposta de Jesus nesse nosso tempo. Não apenas em oração, mas ajudando uns aos outros e ajudando também a sociedade. Temos que estar atentos às recomendações médicas e de saúde que as autoridades do nosso país estão se pronunciando, o Ministério da Saúde, bem como seguindo todas as normas do nosso estado e do nosso município também. Mas não podemos esquecer que essa batalha ela vai ser vencida através da oração. E se todos estiverem se ajudando, se todos estivermos orando, todos vamos estar bem. Então que esse vídeo, que esse pequeno momento que a gente está aqui fazendo junto, seja isso, seja uma forma de a gente estar conectado, colocando a nossa confiança no Senhor e podendo aproveitar nessa situação de quarentena da melhor maneira possível, orando em família. Às vezes com poucas pessoas podem estar em família durante tanto tempo assim. Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, porque a tua boa mão está conosco em cada momento e apesar de tudo que tem se passado no mundo inteiro e no nosso país. Te agradeço porque a tua boa mão tem guardado e tem preservado a tua igreja e a população de Mossoró em meio a esse tempo. Que a tua boa mão continue sobre nós. E que apesar de tantas mortes e de tantas situações de saúde no mundo inteiro estarem se agravando, que seja um momento em que as pessoas possam ver a tua boa e poderosa mão e que possam contemplar que o Senhor se faz presente, o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que resgata, o Senhor é Deus que levanta o enfermo, meu Pai. Essa é a nossa oração e eu te peço a tua bênção especial sobre a igreja e especial sobre a Igreja Batista Betel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de todos esses momentos, eu convido você, meu irmão, a abrir o seu coração e ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto de oração. Enquanto nós estamos
fazendo esse programa, enquanto nós estamos pregando, você pode, através aí dos comentários, enviar o seu pedido de oração, glorificar a Deus, e ao final desta mensagem nós estaremos orando todos juntos, colocando diante de Deus e também agradecendo a Deus. Muito bom estar aqui, apesar da distância, apesar desse momento nos impedir de estarmos presentes, não é? Nós temos, muitas vezes, estarmos solitários, fica eu e Fernando aqui, solitários, não é que não queremos, fazemos 90% deste culto, fazemos através dos canais virtuais. Muitas vezes você vê os irmãos cantando juntos, nós vemos os irmãos matando saudade dos irmãos, mas tudo isso à distância. Tudo isso graças à tecnologia. E louvado seja Deus, esse é o lado bom da tecnologia, que nos permite nesse momento usá-lo, né, para a glória de Deus. Então seja muito bem-vindo a você da Betel, a você que não é da Betel, que porventura esteja assistindo este programa. O desejo do meu coração, de toda a família Betel, é que Deus abençoe e edifique a sua vida e lhe ensine a andar com esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Eu tenho pregado no livro de Salmos nas quarta-feiras, desde que nós começamos o nosso culto, e temos meditado. E hoje eu quero meditar num salmo tão conhecido. Já falamos do Salmo 91 aqui, há uns dias atrás, mas eu queria trazer um outro clássico, se assim podemos dizer, dos Salmos, que seja o Salmo 23, muito conhecido seu, muito conhecido da maioria das pessoas. É outro daqueles salmos que as pessoas mais antigas, que era muito comum antigamente se abrir a Bíblia também e deixar o Salmo 23 aberto, um salmo de bênçãos, um salmo de acolhimento de Deus, não é? Era muito comum isso acontecer. Mas o que de fato esse salmo significa, o que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele tem a nos falar através desse salmo. Por isso eu quero que você abra o seu coração, que você peça a Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração e edifique a sua vida nessa noite. Vamos ler o salmo. Ele diz assim, na versão que tenho: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na minha presença diante dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos. Que Deus aplique sua palavra no coração do seu povo. Meus amados, para entender este salmo é preciso fazer algumas observações. Para entendermos ele mais profundamente, é claro, com a ajuda do Espírito Santo sempre, mas para compreendermos o salmista, que precisamos conhecer um pouco do pano de fundo de quem escreveu esse salmo, de como, por que escreveu esse salmo. E o salmista Davi, esse é o autor desse salmo. Davi foi o grande rei de Israel, aquele homem que é famoso e conhecido pelaquela frase que Deus disse a ele, né? Um homem segundo, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, o grande rei, aquele que decidiu construir uma casa para o Senhor, aquele homem que tinha um coração quebrantado, que era falho, humano como todos nós, mas com uma diferença: Davi era muito quebrantado. Davi se arrependia, reconhecia os seus pecados, e Davi então escreve esse salmo. Mas não é o rei que está aqui exatamente escrevendo esse salmo, senão aquele cuidador, aquele jovem que teve uma experiência tremenda enquanto seus irmãos estavam na guerra, estavam naquele que seria o cargo ou a função que todos os jovens gostariam de estar, porque estavam servindo a sua pátria junto ao rei. A história bíblica conta que Davi estava apacentando o rebanho do seu pai. Isso. Talvez uma profissão que não tivesse tanto valor naquele momento, né? Porque era cuidar de rebanhos, mas ali Davi aprendeu grandes lições. E este homem que escreve o salmo, obviamente inspirado por Deus, ele fala
daquele que é o grande pastor das nossas almas. Ele fala do Senhor. E ele começa o salmo falando do Senhor. E eu quero aqui expositivamente colocar verso a verso para que possamos caminhar nesse salmo. Mas antes, entenda, este homem fala que Deus era o seu pastor, o Criador dos céus e da terra. Mas quem fala isto também tinha a experiência de ser um pastor de um rebanho de ovelhas. E essa analogia que é feita na Bíblia, lidando o pastor, aquele homem que cuidava de rebanhos, de ovelhas, e das ovelhas sendo aquele animal que também é uma representação de nós, que somos o rebanho do Senhor, e do pastor, que era aquele homem, como Davi foi, que era a representação de Deus, ou do pastor que cuida de um rebanho, mas sobretudo de Deus. Porque lá no Novo Testamento, no capítulo 10 do Evangelho de João, o Senhor eleva esse cargo. Então o Senhor traz ali dizendo, eu sou o bom pastor. Veja que ele referencia, né, o que Davi está falando aqui. Ele diz, agora este cargo, esta função, essa analogia tem um valor ainda maior, porque eu sou o bom pastor. Mas Davi já sabia disso. Davi já sabia que Deus era o bom pastor. Então esse homem que escreve, fala de Deus, mas ele sabia o que estava falando. E há muitas coisas nesse texto que nós precisamos entender na perspectiva de um pastor que tinha o seu rebanho, mas que também era pastoreado pelo Senhor. E é isso que eu quero ver com vocês, a riqueza e a profundidade desse salmo, que Deus tem a nos ensinar. E ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um relacionamento de profundidade, de certeza, do cuidado, do amor e da presença de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que eu queria observar aqui é que esta frase nos mostra a grandeza e a profundidade deste relacionamento em confiança de que Deus era o grande pastor. Porque Davi sabia que tipo de pastor ele era. Ele sabia que tipo de pastor ele era. E como pastorear. Mas ele diz, eu sou um pastor, mas o Deus que eu sirvo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele é muito melhor que eu. Ele tinha confiança. Ele tinha certeza, porque Davi passava várias noites na escuridão. Quando, por melhor, sobre a luz da lua e lua cheia. Mas os perigos estavam ali, a solidão estava ali. Se não fosse o Deus de Israel, para estar com ele, acalentando, pastoreando a sua alma, a sua mente. Então Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, a segunda coisa que eu queria observar no verso 1, é que o texto não está dizendo, como alguns pensam, entendem, que nada lhe faltará nunca, é que você assim nunca terá falta de coisa alguma. Não é disso que o texto está falando. É claro que Deus cuida do seu povo, e nós vamos caminhar nesse salmo, mas entenda, não é que você terá tudo o que deseja, não é que você terá tudo o que você sonha. Não, o salmo não está dizendo que não lhe faltará tudo aquilo que você deseja, mas não lhe faltará tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, e que Ele promete, inclusive lá no Sermão do Monte, Ele fala sobre isso. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha essa convicção, porque Davi também sabia cuidar do seu rebanho. E ele não deixava que o rebanho do seu pai, aos seus cuidados, faltasse nada. Tudo que aquele rebanho precisava, Davi estava pronto a providenciar. Não significa que ele dava tudo para aquele rebanho, mas ele dava o necessário, o essencial para que aquele rebanho vivesse bem. E é disso que o salmista está dizendo. Só que elevando a Deus. Um Deus que conhece suas necessidades, que conhece as minhas necessidades, que sabe de tudo. E que nunca nos deixará ter falta de coisa alguma, segundo o seu poder e graça, segundo as nossas necessidades. Mas ele continua. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. No verso 2, olha só, Davi fala, esse Deus que eu sirvo, esse pastor da minha alma, ele me faz repousar em pastos. Sabe o que acontece aqui? Era obrigação, papel do pastor, providenciar um lugar de repouso, de descanso para o seu rebanho. A ovelha é um animal muito sensível. A ovelha não dorme,
A ovelha não repousa de qualquer jeito, com barulho, com perigos ao redor, não. A ovelha só repousa quando ela percebe que tudo está tranquilo. E essa era a função do pastor Davi, de providenciar ao seu rebanho todo o necessário para que elas repousassem seguras. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Também era função daquele pastor chamado Davi escolher, buscar, ir atrás dos melhores pastos. Não é qualquer pasto, é pasto verdejante. Era o pastor que tinha que providenciar isso. E Davi sabia exatamente do que estava falando. Esse salmo não foi escrito em teoria. Ele não foi apenas inspirado também, mas inspirado de Deus, inspiração que veio dos céus, mas para alguém que viveu e que conhecia esse ofício, irmãos. E ele sabe que, como ele, Deus é aquele que sabe que nós somos tão frágeis como as ovelhas, como aquele animalzinho, que somos tão inseguros como as ovelhas. Sabe que precisamos da palavra, o pasto é a palavra. Que sem a palavra nós não podemos estar bem alimentados, supridos, nós não podemos estar satisfeitos, nós não podemos estar com fé no coração, porque o pasto fala, pastos verdejantes, uma comida nova, fresca, limpa, verdadeira, sadia. Ele diz, pois ele me faz repousar em pastos, não qualquer pasto, pasto verdejante. Se essa era a função, e é a função de um pastor, e desse pastor tremendo que foi Davi, ele diz, mas muito mais, o Senhor vai te levar, porque ele diz, o Senhor me faz repousar em meio aos perigos da noite, aos perigos que rondam enquanto eu durmo, em meio a tanto flagelo, ele diz, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Deus faz isso com você, Deus faz isso com o seu povo. Deus deseja que a sua alma repouse e que você se alimente da verdade. Que coisa linda isso. Mas ele continua, leva-me para junto às águas de descanso e refrigera minha alma. Mas por que ele faz isso? Porque o verso 2, parte B, continua dizendo como Deus trabalha. Ele não apenas te coloca para repousar em pastos, mas ele te leva junto às águas de descanso. Não são águas agitadas. A água era uma necessidade deste animal. A ovelha, diferente de outros animais, não pode passar por privacidade de água, privação de água, não pode. Ela fatalmente morreria muito rápido. Mas aqui diz que Davi diz, eu sei levar as minhas ovelhas junto às águas, e não apenas águas, águas de descanso. Ele refrigera a minha água, e ele faz aqui uma analogia. Davi falou, eu sei como cuidar desse rebanho. Eu sei que esse rebanho precisa se alimentar e beber. As águas na Bíblia muitas vezes fala do Espírito Santo na vida do cristão. E a função do pastor era levar o seu rebanho às águas tranquilas para refrigerar, aliviar. Nós estamos falando de um cenário muito árido, de um lugar, a Palestina, onde o calor era quase que insuportável. Mas só que esse pastor Davi levava esse rebanho para beber água, em águas tranquilas, para trazer refrigério. Nesses momentos de dificuldade, de crise, deixa eu te dizer uma coisa, Davi está dizendo, mas Deus faz ainda melhor comigo. Ele me leva às águas, ele refrigera a minha alma, o Espírito do Senhor está sobre minha vida. É Ele que acalenta, refrigera, sabe aquele momento que você está ressequido, ressecado, que você está sedento? É Deus, é o Senhor, é o supremo pastor das nossas almas, que nos leva, que as águas do Espírito correm dentro do nosso coração. A Bíblia diz que há um rio que corre do trono de Deus. Jesus diz, eu sou a água viva. Pelo seu Espírito, Ele nos leva a essa fonte que sacia, que traz descanso também, e que acalma a alma. Sabe, nesse momento eu sei, os percalços da vida, muitos se agitam,
Meus irmãos, eu tenho orado pelo mundo, mas orado muito pelo povo de Deus, em especial pelo povo da Betel. Eu sei que não é fácil. Quando estou orando, sou levado a pensar em pai de família, em mãe de família, naquele empresário que tem a responsabilidade de quantos funcionários e agora não tem mais como abrir. Agora não tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas, tem que comprar, tem que manter os funcionários. E eu fico, Deus tenha misericórdia, porque a alma dessa pessoa está atribulada. Eu fico pensando naquele funcionário que vê o seu emprego, muitas vezes tem que negociar salário, tem que ficar em casa, e estando em casa ele não consegue ganhar dinheiro. E o pai de família, a mãe de família, eu penso, eu falo, Deus tem misericórdia, porque só o pastor de nossas almas pode nos levar às águas de descanso pelo Espírito e refrigerar. Falou, Deus traz um alívio. Senhor, por misericórdia. Davi sabia o que estava falando, porque Davi o fazia, mas aqui ele está dizendo, mas há um pastor que eu não tenho como comparar, como João, o que vem após mim, eu não sou digno. É exatamente isso. E ele continua no verso 3, refrigera a minha alma, ele diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E por que Deus faz isso? As veredas são caminhos, porque há muitos caminhos que são difíceis, são ruins. O animal, aquele animal ovelhinha, não sabia escolher o destino. Você lembra da ovelha que se perdeu em Lucas capítulo 15? Mas esse pastor cuidava e ele diz, guia-me pelas veredas, por caminhos bons, caminhos de justiça. E por que faz isso? Ele diz, porque o Senhor, Ele faz isso com o seu povo e comigo, por amor ao seu nome. É por causa do nome dele, é porque ele jurou a cuidar, a morrer, a dar a vida por um povo pecador que transgrediu, que virou as costas para ele, uma humanidade perversa e perigosa, mas que ele decidiu amar e decidiu acolher. E agora ele pode levar esse povo, não nesse caminho errado. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Naturalmente o homem escolhe caminhos difíceis, mas o Senhor conhece o caminho da justiça, as veredas da justiça, e Ele faz isso por causa dele mesmo, por causa do nome dele, porque Ele é Deus, Ele jurou que o faria. Louvado seja Deus. E Davi sabia disso. E Davi no verso 4, ele coloca, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Olha que há uma outra aplicação tremenda, porque de acordo com a estação, o pastor do rebanho tinha que fazer deslocamentos muito longos, e nesses deslocamentos tinham que levar rebanhos acima de montanhas, onde os riscos eram eminentes, penhascos escorregadios, uma ovelha poderia escorregar, pisar numa pedra daquela e cair. Nesses penhascos e montanhas haviam cavernas onde lobos e leões, e Davi afugentou leões e lobos enquanto cuidava do rebanho. Havia perigos, porque à noite chegava nessas montanhas o frio congelante no deserto, na estação de inverno. E Davi então no verso 4 ele diz, mas ainda que eu vá pelo vale, que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque era assim que era mesmo. Para aqueles animais, qualquer situação ali qualquer incidente poderia trazer a morte de muitos do rebanho. Ele diz, ainda que eu venha nesta caminhada de sair de um lugar para o outro, porque eu, Senhor, sei e cuido do rebanho, na noite fria, na escalada da montanha, no momento de perigo. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o rebanho desse pastor estava seguro, porque ele providenciava tudo que fosse necessário para que este rebanho, no momento do inverno, no período mais difícil, nas escaladas das montanhas, nos vales, na espreita da noite, ele cuidava para que o seu rebanho estivesse seguro. E ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Ele diz, porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o Deus Supremo, Davi está dizendo, Senhor, eu cuido do
do rebanho, eu sei, eu faço tudo. Senhor, eu tenho aqui um cajado, eu tenho aqui uma vara, esse instrumento que em uma ponta eu consolo, mas na outra eu afugento o inimigo que vem contra o meu rebanho. Ele diz: Senhor, tua mão, teu poder, tua graça, teu amor, tua misericórdia, tua bondade tem me guardado. Ainda que venha pestes, ainda que venha momentos difíceis de trevas e escuridão, ainda que a noite e o frio chegue, ele diz: eu não temerei. Mas eu não temerei por quê, irmãos? Ele diz: porque o Senhor é comigo. Ele falou: eu sou homem, cuido desse rebanho, mas Senhor, incomparavelmente o teu cuidado. Eu não tenho medo de dormir no deserto, eu não tenho medo do inverno e da noite fria, eu não tenho medo dos ursos, leões e quem quer que seja, porque mais que eu é a poderosa mão do Deus Todo-Poderoso que me consola e que me guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Porque era o consolo, porque o cajado puxava, a vara afugentava, guiava também. Louvado seja Deus. Não é Deus que nos guia no momento de dificuldade, não é Deus que com sua mão poderosa afugenta o inimigo. Você crê dessa forma? Esse salmo foi escrito por alguém que sabia o que era ser um pastor, mas que vivia a experiência magnífica de ser cuidado pelo supremo pastor das nossas almas. E ele continua no verso 5: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Muito bem, era muito comum nesta região os banquetes, o receber bem, né? o recepcionar, o estar ali junto com adversários. Aqui em Israel havia uma cultura que quando você queria fazer as pazes com alguém, você trazia para a mesa. Davi foi um homem de guerra, não é? Todos nós sabemos. Davi teve muitos inimigos, mas ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Então, Davi tinha a graça de Deus, e ele pede aqui também que Deus o reconciliasse, lhe desse graça. À mesa a gente traz quem a gente quer mais próximo, quer como amigo, quer com paz. Então aquele povo sabia recepcionar, aquele povo sabia receber, era da cultura daquele povo. E quando você queria paz entre os inimigos, você marcava para comer junto. Então ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi não está pedindo vingança aqui, Davi está pedindo paz e reconciliação. Ele diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Olha, veja que o pastor dos animais, da ovelhinha, eles derramavam um tipo de óleo na cabeça daqueles animais, porque em períodos os mosquitos vinham. Era muito mais que marrom, muito mais do que todos esses que você já ouviu falar. Faziam feridas na cabeça das ovelhas e picavam, e aquilo criava feridas, e aquela ovelha inflamava e logo ela ia a óbito. Mas quando ele passava, o pastor ia lá e passava aquele óleo, aquilo espantava e não permitia que aqueles animais picassem, aqueles insetos picassem a cabeça da ovelha, e assim não vinha as inflamações, as feridas que incomodavam, não deixavam o animal dormir, deixavam ele inquieto e ele morria. Ele diz: Senhor, traz paz junto aos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Ungir a cabeça, unção, na Bíblia fala de bênção, fala de proteção. Davi está dizendo aqui: Senhor, o Senhor é quem unge, é quem protege. Lembra lá em Efésios o capacete da salvação que protege? Aqui era para proteger, o óleo que o pastor usava era para proteger, sobretudo, a cabeça do rebanho, onde os mosquitos iam. Ele diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Muitas pessoas nesse momento estão com a mente perturbada, crentes com setas e dardos do inimigo, dizendo: chegou o seu fim, acabou, dessa vez não tem o que fazer, o mundo está acabando. Mas ainda que seja verdade, o seu fim não, porque é Deus quem cuida de você.
Dessa aqui a gente só parte para melhor, não para pior. Não é? O apóstolo Paulo fala isso, sabia disso. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, vocês estejam comigo. O apóstolo Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele diz, unge a minha cabeça com ele, protege os meus pensamentos, guarda, Senhor, unge, tua bênção esteja sobre mim, faz com que o meu cálice se transborde. É muito mais do que aquilo que você possa querer. É infinitamente mais, porque Deus, a Bíblia diz que Ele dá muito mais do que a gente pensa, espera e pede. É bênção de Deus. Ele diz no verso 6, indo para o fim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ora, meu irmão, aquele que está apegado a Deus, aquele que tem confiança e tem a certeza e a convicção que Ele é o pastor, e conhece intimamente quem é este que cuida. Davi falou, eu sei que eu cuido tão bem. Eu sou um homem bom da perspectiva humana. Eu tenho tido misericórdia desses rebanhos. As ovelhas se afeiçoavam ao seu pastor, não é? Ele saía, tocava o sininho, as ovelhas tudo saíam atrás. Ele diz aqui, Senhor, porque eu tenho aliança contigo, o seu amor me conquistou, o Senhor me chamou com amor eterno. O profeta diz, com amor eterno eu te amei, com misericórdia te atraí. Ele diz aqui, Senhor, é tão profunda a aliança que o Senhor fez comigo, é tão profundo o amor com que me conquistastes. Que bondade e misericórdia, bondade, porque Deus é bom, o único que é bom. As suas misericórdias, o profeta diz, renovam-se a cada manhã e não tem fim. É o motivo de estarmos aqui hoje. Ele diz, me seguirão, certamente, com certeza me seguirão. Quando? Hoje, amanhã? Só dessa crise? Não! Todos os dias da minha vida, e eu habitarei, eu não fugirei, não é uma crise, nada poderá me afastar do amor de Deus. Romanos 8, o que me afastará do amor de Deus? Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem vai nos afastar do amor de Deus? Esse salmo fala de confiança, de sermos entregues ou nos entregarmos na mão de um Deus todo-poderoso, amoroso, do Supremo Pastor, que se declara. Muitos anos depois de Davi escrever esse salmo, ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus disse isso. E Davi já sabia disso. Porque Davi era cuidado por esse pastor. Porque Davi foi pastor. E como homem também cuidava do seu rebanho. E ele sabia o que estava escrevendo. Ele vivia o que estava escrevendo. Ele diz, é infinitamente mais gloriosa a experiência de ser cuidado por esse Deus. Eu quero terminar dizendo para você que Deus cuida de você. Você não está na mão de qualquer pastor. Você não está na mão de homens. Os homens ainda podem falhar. Mas Deus nunca falha. Deus não falha. Eu quero lhe dizer, Deus não falha. Deus cuida. Deus ama. Deus é misericordioso. E ainda que Ele está contigo. Amém? Você crê nisso? Pois olha, enquanto nós vamos ouvir uma linda canção, eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Resoluto
Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos orar. Você mandou o seu pedido, colocou aí no texto, onde no canal do YouTube, fez o seu pedido de oração, seu agradecimento. E nós vamos orar colocando sua vida, seus pedidos, louvando a Deus por esse pastor, pastor da nossa alma, pastor que cuida de nós de forma soberana, como ninguém. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Obrigado, meu Senhor, Tu és o pastor das nossas almas. Tu és aquele que cuida de nós. Davi sabia disso, Davi expressa isso. Ele sabia que o teu cuidado era infinitamente maior do que qualquer homem pode cuidar de uma família, de um filho e de um rebanho. Bendito seja o teu nome. E nós também sabemos disso, que o Senhor é o pastor das nossas almas e que cuida do seu povo. E eu lhe peço agora, cuida, Senhor, do teu povo nesse momento de dor, de agonia, segundo aquilo que cada um está passando, precisando. Tu és o supridor, Tu és o guardador, Tu és o consolador. No nome de Jesus, enche esse coração com a fé que vem dos céus, com a promessa advinda da Tua palavra, com a segurança que está no abrigo do Senhor. Queremos colocar cada pedido em Tuas mãos. Pai, eis aí um pedido sobre família, amigos, doença, finanças, direção, sobre um aperto no coração, sobre uma cirurgia, sobre uma decisão. São tantas coisas que o teu povo tem pedido. Aqueles que também estão dizendo obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e amor. Deus, tudo colocamos, como a tua palavra ensina, nas tuas mãos e diante do teu trono. E lhe pedimos, Pai, opera o teu milagre. Faz e traz o teu consolo sobre o teu povo, o teu cuidado que é surpreendente, inesperado. É a nossa oração em gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco. A Igreja Batista Betel tem orado pelas nações, pelas famílias, por você. Continuaremos orando. Quero também te incentivar, ore, coloque o seu joelho no chão, fale a Deus, clame a Deus, ore pela sua igreja, ore pelo seu povo, ore pelas nações, ore por aqueles que estão precisando de consolo nas nações, que estão aí sofrendo, os enlutados, os que estão sem trabalho, os que perderam o trabalho. Ore, ore, Deus é bom. Deus é o pastor das nossas almas. Que Deus te dê uma excelente semana. Nós estaremos no domingo pela
EBD. No sábado, os jovens se reunirão também, através das lives, dos canais digitais, fazendo culto, fazendo a EBD, participando. E à noite do domingo, nós estaremos juntos louvando a Deus no nosso culto de adoração e de louvor. Deus te abençoe. Com o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Todos tenham boa noite. Você mesmo aí na sua casa possa participar com toda a sua família. E a gente quer mandar um abraço para todo mundo. Ó, Esther, manda ali um forte abraço. Diga tchau. Tchau. Não, vem cá, apareça. Tchau. Deus abençoe. Graça e paz. Beijo, Esther.